Já tá gravando, tá? Então, eu ia falar um negócio pra você, que assim, os bons podcasts, eles ficam fazendo piadinha antes, tudo combinado. Aí no final da edição, pra galera não desconectar correndo, você deixa as piadinhas no final da edição, pra ficar engraçadinho. Entendi. Fica a dica. Tá. O legal é que você tava falando... Obrigado de nada. E tava na minha câmera. Então vai, vamos ver como é que é um arquiteto contando piada, vai. Conta uma piada aí, Paulo. Nossa, nunca ouvi piada de construção. Nossa. Você me pegou desprevenido. Hoje eu vou anotar o Paga Nós aqui, viu? Pode deixar. No final vai ter vários. Se tem marcas aí. Se tem as marcas. Como é que é o nome do café, Paulo? No final a gente vai falar. É o São Francisco Café. Oi, esse aí pode pagar só com os... Com o café. Só com o café, Só já com tá café. ótimo. Chegou meu geisha. A menina mandou um... É de Caconde. uma foto Rafa, aqui. se você estiver assistindo, quiser patrocinar aqui o podcast também, Fica a dica. desculpa roubar seu patrocínio, tá, Paulo? Caconde. Caconde, né? Caconde. Caconde, cara. Tem um projeto lá. Só falar um negócio pra atrapalhar a edição, porque a Sim. gente tá fazendo 100 cortes quase, você não vai ter muito trabalho. Então eu vou falar isso aqui só pra você ser obrigado Não, mas a fazer uma edição. vai ficar, cara. Pode falar. Faz que nem o Flow, grava corridão, solta assim. Exato, exato. Vai ficar solto do jeito que for. Coisa de preguiçoso. Outro corte. Paulo Trigo chama Flow de preguiçoso. Muito bem, pessoal. Hoje, dia 1º de julho. Eu já tô entregando a data. Isso aqui sair depois de 15 dias, Henrique. A gente vai ser ovacionado na internet. Ou então as faz pessoas favor. viram o quanto dedicado vocês são pra fazer uma boa edição. Então faz favor, Vamos porque... combinar que o dia da arquitetura é todo dia, né? Então, Exato. pô, Dia da arquitetura. E um dia muito especial pra gente aqui na Ecocasa também. Porque a gente vai gravar hoje com ninguém menos do que o arquiteto Paulo Trigo. Sou suspeito para falar desse cara, a gente já fez vários trabalhos juntos aí. E a gente vai ficar rico junto também. Exatamente. Leva nós. E aí eu Rico e famoso, não necessariamente nessa ordem. Eu meio que John obriguei aqui. ele a vir aqui, né? Ser o nosso primeiro convidado, né? Mas a partir de agora a gente está inaugurando esse momento novo no podcast, né? Até então, só para você entender, a gente estava fazendo uma mesa redonda entre a gente, né? Então, seja bem-vindo. Espero que você traga muito conteúdo. É óbvio que eu já sei o que eu vou tirar de polêmico, de engraçado, né? Mas o Paulo, ele é uma enciclopédia ambulante, então ele tem muita coisa para ensinar para a gente, principalmente sobre a arquitetura da felicidade, tá? Então, se você já ouviu falar desse tema ou se nunca ouviu, você vai aprender muita coisa que esse cara guarda aqui e a gente vai fazer o melhor para extrair aí as melhores dicas, informações, segredos, até as coisas que ele vende no curso dele, ele vai entregar hoje aqui de graça. Bônus. Eu não guardo, eu compartilho. Paulo, obrigado então por aceitar aí o nosso convite, que você foi obrigado. Quero que você se apresente então aí pro pessoal, conte um pouquinho da sua história pra gente começar. Esses caras aqui eu não vou nem apresentar, porque já é figurinha repetida, O né? pessoal já tá enjoado. Já. Bom, obrigado pessoal, obrigado pelo convite. Eu me sinto em casa já, né? Porque afinal de contas a Ecocasa é uma grande parceira, é uma empresa que nos inspira e há muitos anos já, grande referência em tudo o que se relaciona com arquitetura e construções sustentáveis, né? Então, é mais do que uma empresa que vende produtos, né? Vocês vendem e distribuem soluções, e esse espaço aqui, eu acho que ele é muito coerente com a filosofia da Ecocasa, no sentido de trazer informação, divulgar informação. Então, eu fico bem confortável de estar aqui com vocês e muito agradecido também pelo convite, né? Então, hoje, o Iago já falou, Dia Mundial da Arquitetura, um dia maravilhoso para a gente fazer, eu como primeiro convidado externo aí, e tenho certeza que vai ser um papo bem bacana e a gente espera agregar bastante conteúdo aí. Show de bola. Boa, valeu. Paulo, pra gente começar então, da onde que surgiu para você, em que momento na sua vida você olhou para a sustentabilidade e você tomou essa decisão, falou, não, agora eu vou focar a minha arquitetura. É óbvio, né, que tem aquela frase que você sempre diz que a boa arquitetura, ela é sustentável,
Mas a partir de que momento da sua carreira, né? E como foi o começo da sua carreira também? Isso a galera pergunta bastante, né? Se você já projetava do jeito que você projeta, olhando para isso. Como que surgiu a sustentabilidade com esse foco na sua arquitetura? Boa. Bom, acho que é interessante falar que eu, quando criança, eu queria ser engenheiro agrônomo. E porque o meu bisavô, ele era técnico agrícola e eu me impressionava muito quando eu ia na casa dele e lá eu via roseiras enxertadas. Em uma planta tinha várias cores de botões de rosa diferentes. E era muito impressionante isso. E a minha bisavó, para incentivar, ela falava que eu tinha dedo verde, porque eu plantava batata doce no quintal e brotava. Mas batata doce, se você deixar na geladeira, ela brota já, né? Então, assim, não é um grande trunfo que eu fazia lá. E aí eu fiquei com isso muito tempo e até que depois de mais adolescente, lá pela 8ª série, eu descobri que para ser engenheiro agrônomo tem que ser engenheiro. Aí melou. Aí tipo, eu falei, não é só plantar plantinha. Falei, não, tem um colégio técnico em Limeira, colégio técnico da Unicamp, o Cotil. Eu fui obrigado a prestar vestibulinho e por sorte eu passei. Então eu estudei edificações. E isso foi o grande início da minha jornada na construção civil. Lá eu pude ver claramente a diferença entre engenharia e arquitetura e pude optar pela arquitetura de uma forma muito acertada, tendo como grande referência meu ex-professor Alexandre Rocha, que eu cito em todas as ocasiões que eu tenho oportunidade, que foi em quem eu me espelhei para ser arquiteto. Eu queria ser um mini Alexandre. Mas eu não sou um mini Alexandre, porque ele deve medir 1,50 m e pouquinho, eu tenho quase 1,90 m. Então, e aí fiz arquitetura na Universidade de São Paulo e lá eu simplesmente não tive paisagismo. Então eu me graduei sem saber nada sobre aquilo que inicialmente eu gostaria de exercer. Mas eu tive a sorte de conhecer, né, talvez as melhores mentes no que se refere a paisagismo do Brasil, alguns grandes amigos, né, dentre eles o Júnior Pompeu, o Harry Lorenzi, o Luiz Bacher, da Dieberger Plantas, o próprio Alexandre Rocha, a Cristiane Pompeu. Então, eu sempre fui muito próximo dessas pessoas, o Edilson Jacon. E aí eu consegui aprender muito a respeito de plantas. Tá? Fiz intercâmbio, estudei um ano fora, e lá na França tinha uma disciplina chamada sustentabilidade. Isso em 2007. Falei, nossa, nada a ver, não, sustentabilidade. Não cursei essa disciplina. Mas entre 2004 e 2006, eu fiz iniciação científica lá na universidade, né? Fui pesquisador bolsista, e eu pesquisei um bloco com adição de escória, que é um subproduto, então é um reciclado. E essa iniciação científica me fez estudar o tijolo ecológico, em 2005. E aí eu descobri a forma do tijolo ecológico, a prensa manual Saara, né? E aquele formato de tijolo 15x30 com 2 furos, eu fiz o tijolo com escória nessa base do tijolo ecológico. Então eu tive que estudar para construir a minha pesquisa o tijolo ecológico, os agregados de sílica, de borracha de pneu triturado, de casca de arroz. E aí isso ficou lá na minha cabeça. Aí depois de 2007 eu fui fazer o intercâmbio, vi a disciplina, não cursei, me graduei arquiteto, me formei em 2008. Imediatamente eu ingressei numa pós-graduação na Unicamp, que é Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, e me pós-graduei em 2010 em Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Aí eu, todo alegrão, fui falar para o meu ex-chefe, que eu trabalhei numa construtora há 2 anos, falei, pô, um monte de coisa legal aqui, vamos implementar. Ele falou, pô, Paulo, que é cidade pequena, tal, né? Eu acho que não é o momento ainda. Eu falei, puxa, eu acho assim, né, Iago? O Iago sabe... Isso já em Limeira? Já, ainda não, né? 2010 eu ainda morava em Descalvado. Uhum. Entre São Carlos e Descalvado. E aí tem a gente, Iago sabe, o conhecimento tem que ser aplicado, né? A gente não pode ser
um obeso mental, né? Que você fica aprendendo e guardando. Você tem que colocar em prática. Eu queria colocar em prática, eu vi que não ia rolar. E aí eu pedi a conta do meu emprego e abri escritório aqui em Limeira para focar nisso. E aí um grande amigo meu falou: Paulo, você fez prospecção de mercado para ver se Limeira comporta um escritório de sustentabilidade? Falei, claro que não. Aí ele falou, então você vai passar fome. Cara e coragem. Aí eu falei, pô, mas é isso que eu acredito, né? O dinheiro é consequência, eu não vou passar fome, mas, resumindo a história, ele fez o projeto da casa dele comigo 2 anos atrás. Então deu certo. E aí eu comecei em 2010, então, quando eu fundei o escritório, trabalhar com a arquitetura sustentável, já com esse foco. E não é porque é moda ou porque as pessoas falam, mas é porque de verdade é algo que eu acredito. Eu acho que cada vez mais pessoas acreditam. Eu já falei com o Márcio aqui da Ecocasa, num podcast lá no meu escritório, a respeito dessa ideologia e tudo mais. No início a gente é idealista, mas depois você tem que ser um praticista, né? Não sei se existe esse termo, mas tem que praticar as coisas. E a sustentabilidade, eu acho que veio como um tapa na cara aí para todo mundo entender que ela é necessária, ela não é uma opção, e especialmente a construção civil, que é a atividade humana que mais gera impacto, é onde a gente mais consegue melhorar. Então nada mais óbvio do que trabalhar a sustentabilidade na arquitetura. Por incrível que pareça, isso não é claro para todo mundo, alguns colegas ainda não se dedicam a isso, mas o assunto está muito na boca de todos e para não sair mais, né? Então, foi um caminho muito natural para que eu trabalhasse com arquitetura sustentável, pelo simples motivo de que eu acredito piamente de que é a única opção que a construção civil tem, é gerar menos impacto, porque a construção ainda é muito mal planejada e é nessa linha que o meu escritório desenvolve os trabalhos. Quando você foi para fora fazer o intercâmbio, você foi para a França, né? Lá você falou que viu a matéria de sustentabilidade, mas não cursou. Olhando para o mercado lá de construção sustentável, comparando com o no Brasil, o que você acha? Cara, qual que é a diferença? O que tem lá, o que não tem aqui? Ou o que tem aqui e o que não tem lá, né? Porque às vezes é o vice-versa, né? Como em várias áreas, Henrique, a gente está 10 anos atrás. Sim. A gente está 10 anos atrasados, né? Então, eu morei lá em 2007 para 2008, eu voltei para lá em 2013, depois eu voltei em 2018. Em 2013, eu visitei uma região, que era uma região fabril, industrial, que fica a sudeste de Paris. E 2008 ela tinha uma característica, 2013 ela tinha totalmente outra cara. 95% de todas as construções empresariais e habitacionais, elas tinham certificações. Eu falei, caramba, tudo isso? E aí eu tirei um monte de foto, tanto que esse material está na minha palestra, tem no nosso curso. E são fotos que eu fiz em 2013, porque me chamou muito a atenção. Todos os prédios eram construídos, pautados pela sustentabilidade e pelas certificações. Então aquilo me chamou a atenção. Eu falei, puxa vida, né? Esse negócio aí realmente é sério. E isso eu senti esse movimento chegar aqui no Brasil, acho que em 2020, né? Porque foi quando, até por questão da pandemia do coronavírus, as pessoas passaram a ficar mais em casa e passaram a se dar conta do papel da arquitetura em espaços corporativos de trabalho e residenciais, começaram o quanto a sentir na pele, né? Exato. O quanto a arquitetura ela influencia na vida das pessoas. Depois acho que esse assunto a gente pode desenrolar. E aliás, cara, é uma coisa, eu até acabei comentando num dos podcasts, que foi algo que você comentou em uma das aulas, né, que a gente estava gravando, que naquela época você já tinha lá, né, o telhado verde coberto com platibanda, porque no Brasil a gente ainda tá, eu acho que mais nessa onda do visual, do bonito, do agradável, sim. Só que explica por que não precisava ser mostrado. Bem lembrado. Nessa época eu fiz uma foto do tram, que é o trem de superfície. Eu tava andando lá e tal, e o trem é um pouquinho mais alto do que o nível dos carros, né?
E aí eu saltei numa estação, numa parada lá, porque eu vi um telhado verde todo florido, cor-de-rosa, muito bonito. E eu falei, nossa, deixa eu saltar aqui para tirar uma foto. E do nível da calçada você não via, porque era a altura da casa e tinha platibanda, né, que são aquelas paredes que escondem o que seria a telha. No caso, escondia o jardim verde. E aí eu tirei a foto e eu uso isso na palestra, que eu falo, olha, quando uma sociedade, uma cultura, ela entende que algo funciona, ela usa pelo simples motivo de que funciona. Então você não precisa mais mostrar para os outros, né? Você simplesmente usa. Sim. E era o que acontecia lá. E estava florido, estava maravilhoso. E não era visto da rua, né? Então, assim, isso é uma prova, né, de que eles usaram naquela construção em especial aquela técnica porque ela tem um desempenho térmico excelente e não precisa ficar mostrando para os outros. A gente ainda está no começo, então a gente quer demonstrar para dizer que tem, Sim. né? E depois vai chegar um dia que a gente vai usar simplesmente porque entendeu que funciona. Essa pergunta que eu queria fazer. Você acha que quem adota esse tipo de construção adota pelo visual ou pela função? Cara, tem um mix, viu? Tem um mix. Então, assim, eu tenho um pouquinho de crítica com relação à coisa mais corporativa, porque algumas empresas elas usam para falar que usam. Mas eu não rotulo, porque se é para falar que usa, mas ele tá usando. Exatamente, então, vamos ver a metade cheia do copo. Então, Sim. assim, tá valendo. Sim. Tá valendo. Então, assim, existem coisas, né, da sociedade de consumo que... se está fazendo um bem coletivo, ok, né? Então, assim, pois é, o resultado às vezes é melhor do que o porquê, concordo. Então tem um mix mesmo, né? Eu diria que para a arquitetura mais residencial é uma questão de ideologia e de sensação de cumprir o seu papel, e para as empresas tem um pouquinho de interesse, sim. Mas eu não julgo, sabe? Sim. Eu acho que faz parte da coisa das empresas. Sim. Né? Você fala muito sobre, na verdade, assim, né? O seu conceito é a arquitetura da felicidade, né? Que é o seu estilo de arquitetura que você vende, o seu estilo de projeto. Pensando no dia a dia de obra, porque hoje aqui no Brasil a gente tem uma arquitetura sustentável, como a gente está falando, ainda não é muito bem conceituada, né? A gente ainda está muito atrasado nisso. A arquitetura, a construção convencional, né, ainda é o que manda no mercado. Pensando na questão do impacto ambiental, o que é a arquitetura da felicidade, já voltando um pouco mais para o seu nicho, né, para o seu trabalho, o que isso muda, né, do estilo de construção da arquitetura da felicidade para a convencional de hoje em dia? Excelente ponto, Henrique. Assim, como é que funciona, né? A gente tem a boa arquitetura e a arquitetura ordinária, comum ou padrão, né? E a boa arquitetura, ela sempre vai ser sustentável no sentido de que ela precisa dispor de condições para que o ser humano viva confortavelmente naqueles espaços construídos. E só por isso você já tem a sustentabilidade enraizada ali, né? Então, a boa arquitetura sempre foi sustentável porque ela oferece condições excelentes para o ser humano ter um conforto ambiental, em geral, né? Quando eu falo conforto ambiental, eu falo de som, de calor, eu falo de bem-estar, eu falo de respeito à natureza, inclusive, né? Então, isso é sustentabilidade. Depois que surgiu o lance de vender a sustentabilidade como um conceito, isso ganhou outras conotações, mais vinculado ao uso de tecnologias. Então, hoje algumas pessoas elas entendem que uma construção sustentável é aquela que gera a sua energia através do sol e reserva água por meio de cisternas, dentre outras coisas. E não, né? A sustentabilidade é muito além disso. E essas técnicas e soluções, para mim, elas são obrigação, não é? Se a gente tem aí uma maneira de reservar água e de gerar energia limpa,
isso não tem que ser vinculado à sustentabilidade, isso tem que ser vinculado ao papel nosso e ao interesse de gerar menor impacto, porque custa menos para o prédio operar. É um dever, né? Pô, você está cuidando dos seus próprios recursos, né? Exatamente. É um egoísmo saudável. Exato. Você está cuidando dos seus próprios recursos. Então, acho que assim, um ponto interessante que a gente comentou no nosso último episódio do podcast, né, um episódio anterior, é que a gente estava comentando que a sustentabilidade vai muito além do impacto ambiental, né? Entra no impacto social, impacto comercial, financeiro, né? E aí, seguindo a linha aqui, então a gente tem essa coisa da sustentabilidade. E a gente, então assim, a sustentabilidade, ela é quando você lê o local que aquela construção vai ser edificada e você tem ali o tripé, né? Econômico, social e ambiental em equilíbrio. Então, as técnicas construtivas, elas variam de lugar para lugar, assim como variam os materiais utilizados. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, não dá para você botar no mesmo balaio a arquitetura que é feita, vamos citar do próprio Brasil, no estado de São Paulo, para o Ceará. Eu tenho um projeto lá, precisei mudar algumas coisas. E aí, quando eu faço esse paralelo com a arquitetura da felicidade, eu costumo dizer, eu sou muito grato aos clientes que eu recebo, porque se a pessoa não vem aberta para isso, então eu costumo falar que eu sou um mero instrumento entre o que a pessoa tem dentro de si e a construção que ela almeja. Então eu sou um instrumento que liga o que a pessoa tem naturalmente e aquilo que ela deseja para materializar. Porque se a pessoa não tem aquilo, se ela é uma pessoa carrancuda, de mal com a vida, que olha defeito nas coisas, arquitetura nenhuma vai resolver isso, que é um problema da pessoa, da personalidade. Então, quando as pessoas já têm essa sensibilidade, e quem me procura tem, porque existe todo o lance da lei da atração, e aí a gente atrai o que a gente vibra, e acho que eu estou vibrando bem, porque eu tenho clientes maravilhosos, então a gente pega e desenvolve alguns conceitos e técnicas que vão ser facilitadores para que a pessoa atinja e continue recebendo aquilo que ela já tem dentro de si, que é essa questão do bem-estar. Então, quando a gente tem iluminação natural, ventilação natural, quando você sente a brisa passando pelos ambientes, quando você tem materiais que não geram COVs, quando você tem materiais que são mais naturais, né? Esse tipo de solução, ela já é naturalmente vinculada à sustentabilidade, mas ela também promove bem-estar nas pessoas. Então, para mim, as coisas elas estão muito correlacionadas, né? Assim como o paisagismo, que eu falei lá atrás, ele é um facilitador e um meio para atingir isso tudo. Então, o paisagismo, a arquitetura sustentável, a arquitetura da felicidade, para mim, é uma coisa só chamada boa arquitetura. E não é porque eu faço boa arquitetura, não, porque qualquer pessoa que se preocupe com esses três aspectos, ela vai atingir uma arquitetura que vai refletir no bem-estar das pessoas e no respeito ao meio ambiente. E isso me chama atenção para algo que a gente até gravou um conteúdo, né, na semana passada a respeito disso. Primeiro porque assim, né, isso que você traz é sobre a arquitetura sustentável em si. Mas tem aquele ponto também que as pessoas às vezes confundem muito, né, uma arquitetura, uma construção ecológica e uma construção sustentável, né? E assim, via de regra, geralmente toda construção ecológica ela é sustentável. Só que a gente está falando de um modelo que muitas vezes é aquela arquitetura vernacular, sim, né? Aquela casa feita toda ali com materiais locais, sem nenhum tipo de tecnologia. Então convencionou-se hoje em dia que se eu tenho um prédio padrão e eu agregar essas tecnologias, eu tenho a sustentabilidade nessa construção, mas não uma construção sustentável, né? Mas convencionou-se nisso a falar, se eu tenho uma cisterna, se eu tenho uma energia fotovoltaica, se eu tenho reuso, que é um sistema que está ganhando evidência agora, as pessoas acabam falando, não, mas é uma construção sustentável. Inclusive, são itens que você tem aí hoje já no IPTU verde, né? Então, eu gosto sempre de trazer essa diferenciação, né, do ecológico e do sustentável. O ecológico, via de regra, é aquela construção que vai priorizar tudo que aquele local ali tem, de fato,
às vezes sem importar materiais de outros locais, né? Inclusive a arquitetura do Paulo tem muito disso também. Eu queria até que você comentasse um pouco para a gente entrar numa das perguntas que mandaram no Instagram, que era justamente sobre as diferenças, né, da alvenaria comum para o tijolo ecológico, que é um tema que, se a gente for conversar aqui, a gente fica 4 horas falando. Só que queria aproveitar para linkar um comentário, que também tem muitas pessoas que acabam acreditando que às vezes, por elas terem uma tecnologia sustentável, né, tipo uma tecnologia renovável, que é a cisterna, o fotovoltaico, qualquer outra que seja, às vezes elas acham que por ter essa tecnologia elas estão sendo sustentáveis, mas elas esquecem que o restante da obra às vezes gera mais impacto. E isso acaba com que a conta inverta, né? Não adianta nada você ter uma tecnologia sustentável na sua casa se o restante da sua obra gerou o dobro de impacto. Ou se ela simplesmente não foi planejada de acordo com a orientação solar ótima. E aí, tipo, pouco importa se você está usando um ar-condicionado ecológico e um vidro todo especial, quando na verdade o arquiteto deveria simplesmente evitar com que aquele excesso de insolação entrasse no edifício, para você não precisar de um vidro especial, para você não precisar de climatização artificial. Ou você Vamos aproveitar já. Ou você tem uma casa de 1.000 metros quadrados de construção e coloca uma cisterna de 5.000 litros achando que vai ser o suficiente para... não dá nem não lava o piso. Exatamente. Vamos aproveitar já, entrar nas perguntas. Que inclusive uma delas é justamente sobre esse tema que agora veio muito à tona, né? Da Sara, inclusive. Valeu, Sara, pela participação. Que é como fazer uma casa confortável 100% do ano em relação ao frio e ao calor. E aí, Paulo Trigo? A arquitetura da felicidade. Não vale falar assim, faz o curso que você vai descobrir. Aqui vai entregar. Tem que responder. Não, mas uma coisa eu sei, que a sua arquitetura, uma das premissas dela é nos colocar com a experiência ambiental, né? Você tem que passar frio quando tá frio e passar calor quando tá calor. Paulo, deixa eu dar um spoiler aqui. Os caras ficaram 1 hora assistindo seus vídeos antes de você chegar. Tão afiado. Não era pra entregar, mas... A gente maratonou o canal do Paulo aqui mais cedo. Cara, é curioso isso, né, meu? A Sara tá perdoada porque ela é agrônoma. Mas tem arquiteto que pergunta isso, cara. Então, assim, e eu falo isso no curso. É assim, cara, temos uma garrafa térmica aqui na minha frente, certo? É o princípio da garrafa térmica, tá? Se eu colocar café quente aqui, assim ele vai permanecer quente. Se eu colocar água gelada, ele vai permanecer gelado. Então, por que isso funciona na garrafa térmica? Porque você tem o princípio da inércia térmica, né? Inércia nos remete a algo que não se move, não mexe. Inércia térmica é quando a temperatura não se movimenta, não muda muito. Então, o que confere a uma construção uma qualidade ambiental, né? Em termos de desempenho, de conforto térmico, conforto ambiental são a mesma coisa, né? Basicamente, um está dentro do outro. Conforto ambiental engloba o conforto térmico. Para que você atinja isso, você tem que ter o princípio da inércia térmica presente, que é o que a garrafa de café faz. Então, a gente tem que envelopar as construções. Aqui eu tenho uma outra garrafinha encapsulada, né? Ela tem vácuo aqui dentro. E aí eu trouxe uma água aqui e ela está geladinha o tempo todo. E se as nossas casas elas têm paredes e cobertura e piso devidamente isolados, não importa se há grandes variações de temperatura lá fora, dentro do meu ambiente eu vou ter menores variações. Isso por si só já atingiu o objetivo do conforto térmico, né? Então, se eu tenho uma arquitetura que vai funcionar para o frio, ela funciona para o calor. E eu vou dar o maior dos exemplos, que é o telhado verde. O telhado verde, a gente fala no Brasil que ele é usado para a casa ou a construção, o ambiente ficar mais fresco lá embaixo, correto? Sim. Só que onde o telhado verde surgiu há mais de 1000 anos? Países gelados. Nos países nórdicos, escandinavos, no norte da Europa.
Então, lá é muito frio, o telhado verde é utilizado. Aqui é calor e o telhado verde é utilizado. O princípio é o mesmo, é o da inércia térmica. Então, se eu envelopar minha construção nas paredes, especialmente na cobertura, porque 70% da perda de calor ou ganho térmico, ele vem da cobertura, por isso que o telhado é a parte mais importante que a gente tem que se preocupar, eu estou atingindo isso, seja no frio ou no calor. Mas as pessoas elas perguntam especificamente com relação ao meu trabalho essa questão, porque eu uso muito veneziana de exaustão de ar quente, que ficam no alto das construções, e aí as pessoas falam, mas e no frio? Ora, o raciocínio é muito simples. Se o excesso de ar quente sobe por diferença de densidade e ele vai sofrer exaustão na veneziana, no frio a gente imagina que não existe excesso de ar quente. Então não tem ar quente subindo e fazendo exaustão, assim como não tem ar frio entrando por uma veneziana que é para deixar o ar sair. Então esse fenômeno na prática não ocorre, e eu digo isso não porque eu li em algum lugar, eu digo isso porque eu moro numa casa projetada assim. Então você chega lá agora no frio, a gente está no inverno, ela está bem mais quente do que lá fora. Né? E sobre o tijolo ecológico? As pessoas não têm medo do tijolo exposto? Porque na sua construção a gente vê que o tijolo fica exposto, né? O tijolo ecológico. E o tijolo ele é frio, né? Se a gente põe a mão nele assim, ele é frio, né? Por ser de barro e tudo mais, tal. As pessoas não têm medo dele gelar o ambiente? Não tem esse questionamento? Sua casa assim? não vai virar um filtro São João, né? Exato, entendeu? Que vai ficar deixando tudo geladinho, assim. Não, essa pergunta específica nunca chegou, mas assim, ele tem o tijolo ecológico, ele tem o mesmo princípio, né? Porque ele tem 2 cápsulas de ar preso dentro dele. Então ele é uma parede dupla com ar dentro. As janelas de vidro insulado, né? Que são as janelas que se usam para climas extremos, muito utilizadas no país de clima frio, mas a gente deveria usar aqui também, que é calor, porque o princípio é o mesmo. O tijolo é igual, ele tem 2 paredes de barro e ar preso ali dentro. Então ele é uma ótima alvenaria. Tem também aquele segredinho do curso que eu não posso falar aqui, né? Mas... eu não sei se isso é verdade. Cara, não, é real. Mas, tem muitas perguntas aqui, redundantes inclusive sobre isso, mas... tem umas 4 que todo mundo está perguntando, mas e aqui no sul que é frio sempre, e aí? Então, vale da mesma resposta. É o princípio da inércia térmica da garrafa do café que eu falei. E óbvio, né, a gente tem que orientar a construção de acordo com aquele terreno naquela região. E eu lembro que tem 2 perguntas aí que fazem referência a isso, né? Tem uma pessoa perguntando aí com relação, acho que tem alguém falando aí de orientação solar, se eu não me engano, e com relação a regiões frias, né? As estratégias são outras. Então, às vezes uma pessoa pega um projeto meu feito para o estado de São Paulo e fica um pouco na dúvida, fala, mas eu estou no sul. As pessoas fazem a seguinte pergunta: essa arquitetura aqui, Paulo, dessa casa que você fez aí em Limeira, vai funcionar no sul? Eu digo, nem deveria, porque eu jamais projetaria essa casa que eu projetei em Limeira para você que mora no sul, assim como eu não projetaria para alguém que mora no Nordeste ou no Centro-Oeste, porque essa leitura a gente tem que fazer. Então, a arquitetura tem que partir do princípio básico, e eu não estou falando de arquitetura sustentável, estou falando qualquer arquitetura. Isso é uma que coisa os arquitetos triste, negligenciam isso, né? É que então, a gente assim, falou semana passada. qualquer arquitetura ela tem que partir da leitura do terreno, daquele local, para daí oferecer as soluções, as técnicas e as orientações, e aí naturalmente as soluções são outras. Então, assim, essa pergunta, na verdade, ela é uma pergunta descabida, no sentido de que o arquiteto sequer deveria repetir soluções em regiões diferentes. Mas eu acho que isso vem muito do que está acontecendo no mercado, que é, infelizmente, os arquitetos fazendo aquele Ctrl-C, Ctrl-V de muito projeto, né? E acabam esquecendo dessa preocupação básica do conforto do cliente, né? E aí eu pego até um gancho, né? Hoje é Dia Internacional da Arquitetura, o International Style, né? A arquitetura internacional, ela é horrível. Então? Porque uma arquitetura planejada aqui para o Brasil não deve ser igual a outra dos Estados Unidos, que não deve ser igual a outra da Europa, e o estilo da arquitetura internacional, ele negligencia isso tudo, e por mais bizarro que possa parecer, alguns prédios são certificados como prédios sustentáveis porque usam mecanismos de climatização e de envidraçamento
que são considerados otimizados, quando na verdade eles não deveriam nem existir se o arquiteto fizesse o papel dele de projetar de acordo com o clima. Lembra de gerar um corte aqui, ó. Paulo Trigo disse que a arquitetura é horrível. Não, antes eu tava querendo já pra fazer essa pergunta, a gente acabou mudando de assunto, eu deixei passar. Mas eu queria saber a tua opinião, porque a gente vê a arquitetura avançando com o tempo, né? E hoje a gente tá nesse estilo de arquitetura que você acabou de falar que tá, né, péssimo, né? Vamos combinar. E a gente vê que na história a arquitetura andou junto com os acontecimentos, né? A gente usava a arquitetura para representar a história, né? Representava classes sociais, representava estilos de vida, o local, o período, o método de colônia ou imperialismo que tinha naquele lugar, né? Tudo andava junto. Hoje não se vê mais isso, né? Hoje são caixotes aí que estão tabelados em padrão. O que você acha disso hoje, cara? A gente deixou ficar, a gente superficializou a profissão, né? A gente deixou de fazer essa coisa macro, esse estudo holístico das coisas e começou a ficar na superfície, né? Então, quando a gente faz uma arquitetura preocupada com a estética, né, o Iago está cansado de ouvir a frase do Buckminster Fuller, que eu falo toda hora, que ele fala: quando eu estou trabalhando num problema, eu só penso na solução. Eu nunca penso na beleza. Mas quando eu termino, se a solução não é bela, eu sei que está errada. Sim. Então, a beleza ela tem que existir, é uma obrigação da arquitetura, porque ela promove as paisagens, a gente viaja para lugares para conhecer as culturas, e as culturas são expressas pela arquitetura, pela culinária também, mas principalmente pela arquitetura, pelas belezas naturais. Então, olha a responsabilidade dos construtores e arquitetos de projetar coisas que vão ficar dezenas e centenas de anos aí. Fora o sentimento de quem está lá dentro, né? Que tem que ser representado. Também. A gente vai chegar nesse ponto, porque na verdade é algo que a gente levantou, acho que no primeiro podcast, mas só para a gente seguir aqui com as perguntas dos inscritos, na verdade dos seus seguidores também, dos nossos aqui. Isso aqui tem a ver com o que o Henrique tinha acabado de comentar sobre o tijolo, e a pergunta é a seguinte: revestimentos, quais pontos positivos, negativos e a vantagem de não utilizar esses recursos? E você é suspeito para falar. Então, né? Os revestimentos. Então, assim, vamos lá. Quais são as funções dos revestimentos? Eu vou pegar a arquitetura brasileira decorrente da herança portuguesa, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles usaram muito o revestimento cerâmico, os azulejos, para revestir os prédios, porque o português faz isso em Portugal. E por que o azulejo era ótimo? É ótimo aqui no Brasil? Porque ele é um grande de um revestimento térmico, né? Então ele estava isolando os edifícios, né? E eram bonitos. Nas fachadas, tá? Eu estou falando de azulejo na fachada. E aí, o que aconteceu ao longo do tempo? O português trouxe também a tradição do beiral, né? O beiral serve para proteger do excesso de insolação e para a chuva não molhar as paredes de terra, né? E aí, a arquitetura moderna brasileira, ordinária, né? Essa mais comum que a gente tem nas cidades, que são resultados do SketchUp, essa arquitetura, são caixotes, e aí você negligenciou os beirais, você negligenciou os revestimentos externos, e aí você começou a usar revestimento com uma finalidade estética. E aí você esqueceu a funcionalidade do revestimento e passou a usar por uma questão estética. Então você perdeu o porquê. E quando eu trabalho arquitetura sem revestimento, é para aí a gente atingir uma arquitetura mais nua, no sentido de que eu faço escolha de bons materiais para que eles fiquem à mostra, para você ter a natureza para dentro, para você ter economia, para você não ter manutenção e principalmente para você não ter construções datadas. Então você não tem construções que vão ficar, entre aspas, fora de moda, porque a pedra, o tijolo, o concreto, a madeira não são moda, são materiais, né, de construção, eles são atemporais. Ao passo que você pegar um revestimento cerâmico qualquer aí, então os 3D, sei lá o que, serigrafado, essas coisas todas um dia vão cair em desuso e você vai ter uma construção datada, e o problema não é isso. O problema é o impacto ambiental, que significa você trocar todo o revestimento da sua construção porque ele ficou brega. Ó, depois que acabar esse vídeo, você vai sair desse canal, vai lá no YouTube e pesquisa assim:
Paulo Trigo quando o Chique vira brega. Tem um vídeo legal sobre isso. Cara, tem uma pergunta aqui que eu vou ter que responder, posso? Vai. É porque é uma seguidora sua. A pergunta é o seguinte: pode armazenar água de reuso e água de chuvas na mesma cisterna? Eu recebi essa pergunta. Cara, posso ficar aqui até amanhã falando? Pois é. Meu, a gente foi essa semana, eu e o Henrique, a gente esteve em Itu acompanhando um projeto que vai fazer o reuso, né? Na verdade, esse projeto não vai ter a água de chuva. Mas respondendo, pode, desde que, primeiro, a sua estação de tratamento ela tem uma boa eficiência, tá? Então você tem que ter um tratamento avançado, que geralmente é o que é feito pelas estações compactas. Então, E que atinge as normas, né? Etapa anaeróbia e sistema aerado e desinfecção. Você não precisa nem da água de chuva, tá? Essa água, se for para irrigação paisagística, tá tranquilo, você pode colocar no aspersor. Inclusive, já vou dar um spoiler aqui, que o André vai vir aqui. A gente já teve uma ideia aí de... Você já deve estar imaginando, né? Fale. Então, não posso. Mas... funciona, e esse método aqui que ela está citando, né, a água de chuva e a água de reuso, a gente chama de blend. E em alguns casos, tá, lembrando que isso sempre tem que ser estudado, tá? Aqui quando a gente recebe esses projetos, eles vão para o nosso departamento de engenharia, para aí sim a gente dar um veredito, né? Porque depende muito da caracterização do efluente, para você saber os sistemas que você vai ter que desenvolver, né? Mas em alguns casos a gente usa esse blend, porque como a água do tratamento da ETE ela sai muito limpa, e você mistura com a água de chuva que também é muito limpa, a gente faz esse tanque, que ela falou aqui que é o tanque de blend, e você pode usar essa água na sua descarga, no seu vaso sanitário. Então você tem um ciclo fechado, um circuito fechado de reuso do tratamento do esgoto. Então a água que um dia teve na sua privada, ela volta. Isso é genial, é fantástico. E já tem meios sim da gente fazer isso aqui no Brasil. Tá muito boa essa pergunta aqui. E aí voltando aqui então... Deixa eu só falar um negócio para atrapalhar a edição, porque a Sim. gente está fazendo 100 cortes quase, você não vai ter muito trabalho, então eu vou falar isso aqui só para você ser obrigado Não, mas a fazer uma edição. vai ficar, cara. Pode falar. Faz que nem o Flow, grava corridão, solta assim. Exato. Vai ficar solto do jeito que for. Coisa de preguiçoso. Outro corte. Paulo Trigo chama Flow de preguiçoso. Paulo, relação estrutura metálica versus umidade. Cara, e aí, é polêmico isso? Meu Dá Deus pra... do céu. Gera mais um corte? Não, eu acho que posso incrementar essa pergunta? Além da estrutura metálica, relação madeira natural e umidade. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Não, madeira, Eu vou dar- convenhamos, né? eu posso dar a resposta educada e a resposta pragmática. Aí a gente, mas a gente vai ter que cortar uma das duas, pelo jeito. Não, Tá, então assim, ó, Aqui fica dá mais- uma, a gente corta, você dá a outra. Aqui beleza. ficar mais polêmica, a gente mantém. Então é assim. Pergunte para mim qual é a relação da madeira e da água. E eu responderei. Os barcos são feitos de quê? Fim. Acabou. Pergunte para mim. Qual é a relação da estrutura metálica com a água? E eu responderei. As plataformas de petróleo que ficam dentro do mar são feitas de quê, meu amiguinho? Fim. Essa é a Acabou. pragmática, né? Respondi as duas perguntas. Então, assim, cara, é uma grande confusão que as pessoas fazem de achar que as coisas derretem que nem trigo na água. Então, não é assim, meu. Então, assim, a madeira é feita, utilizada para fazer casco de embarcação, meu. É feito para usar em assoalho de navio. Então, assim, óbvio, depende do tipo da madeira, do tratamento que você dá para ela, mas via de regra, eu adoro, por exemplo, nos meus projetos, eu faço os decks, eu faço os pisos dos chuveiros nos banheiros de madeira, de deck de madeira, para você molhar todos os dias. E o da minha casa, por exemplo, tem 6 anos que eu uso, eu confesso que eu tomo banho todo dia, Nossa, tá? isso dá uma, Tá lá. não, isso dá uma briga, né, com quem gosta do porcelanato pelo amor de Deus. com a, como é que fala? Imitando madeira? Você é doido? Imagina, cara. O pessoal fala, né? Se você quer um porcelanato imitando madeira, você não quer madeira. Então não vai botar um negócio imitando a madeira. Cara, inclusive hoje eu vi uma pesquisa, não lembro que site, que diz que parece que tomar banho todo dia faz mal. Então, se tem alguém que tá... Ontem eu não tomei porque tava 7 graus. Sim, tá. Mas tá valendo. Mas agora
agora a pessoa que fechou o projeto com o Paulo estava usando isso aí como desculpa, não vai fica rolar tranquilo. mais, cara. E o ferro, né? Ficou faltando o ferro. É verdade. E o ferro, cara, o ferro é o seguinte, eu construí o ano passado uma passarela e coloquei uma cabana na ponta lá na minha casa e eu deixei as vigas metálicas expostas sem nenhum tipo de tratamento, elas estão absolutamente oxidadas lá. E aí eu falo aqui para vocês que existe um tipo de aço, que é o aço Cortem, que ele enferruja, ele oxida, e é essa pátina de óxido que protege o ferro. A partir do momento, assim, como é que funciona? O que come o ferro? É a reação entre o oxigênio do ar e o metal. Então, se eu não tenho oxigênio, eu não tenho oxidação, que é o nome técnico do ferrugem. Então, se eu deixo uma pátina, por que eu pinto o ferro? Para o oxigênio não entrar. Então, eu protejo. Só que o próprio ferrugem, a partir de um certo momento, na espessura que ele consumiu o metal, ele não tem mais oxigênio. E aí, ele, por si próprio, criou uma camada que é uma barreira que ele não continua. Vira uma casca, Ele né? vira uma casca. E aí, quando eu construí minha casa, eu fiz os portões da frente, que é uma grade, e a moldura de metalon. E aí o engenheiro que trabalha com metálica, ele falou lá, Paulo, deixa eu dar... Você vai fazer o portão de metal aí e tal. E que cor que você vai pintar? Eu falei, não vou pintar. Ele falou, como assim não vai pintar? Eu falei, não, eu não vou. Aí ele disse, poxa, mas daí você vai ter que trocar aí cada 2 anos, porque ele vai oxidar e ele vai apodrecer inteiro. Espatifar, né? Falei, tá bom. Obrigado pela informação, pelo alerta, mas eu tinha certeza absoluta que isso não ia acontecer, porque eu gosto de testar as coisas antes de meter o louco e sair fazendo bobagem por aí. Então eu sabia que isso não aconteceria. E faz 6 anos que o portão tá lá, em contato com a grama, em contato com o solo. Quem passa na tua calçada olha e fala, olha o desleixo. E ele não consumiu, porque no primeiro mês ele criou aquela pátina e não consumiu. Eu tenho 2 estátuas de cachorro de ferro fundido lá em casa. A gente perguntou se era de ferro concreto, fundido. se era De ferro fundido. Tá vendo? E a pessoa que vendeu, ela disse, falou, Paulo, você vai pintar? Eu falei, óbvio que não. O bonito é o oxidado. Sim. Aí ela falou, então deixa eu te explicar. É assim, você vai deixar oxidar, aí não deixa passar de 60 dias, você passa uma camada de verniz, tá? Esse aqui para proteger. Aí eu, beleza, muito obrigado pela informação. Faz 6 anos que tá lá tomando chuva. Nunca viu um verniz. Você passa a mão, nem o óxido de ferro não sai mais, porque ele já impregnou, ele já criou a camada e tá ali. Então, assim, resumindo, cara, ferro e madeira pode molhar? Claro que pode. E o arquiteto tem que saber usar, né? Aonde usar, como usar. Exato. Mas pode, tranquilo. E cara, a gente tá caminhando aqui pros 10 minutos finais. Nossa, eu tenho um monte de quero pergunta ainda. Vai ficar pro próximo, Eu Paulo também vai nem ter que fiz a minha. Paulo vai ter que voltar. Mas assim, sintetizando o estudo que você falou, tem algo que... Porque eu sou prolixo, eu falo... Eu fico enrolando. Ele tá louco pra fazer as piadinhas do final, né? Já. Vai. Eu preciso ser resumido? Yara? Exato. Não, você precisa. Se deixar, você fica horas falando. Mas isso me remete àquela fala do Luiz de Garrido, que também é uma essência da arquitetura da felicidade, que é sobre a gente... resumindo, que eu não sou igual você que fica decorando que os caras... O Paulo, ele tem um monte Depois eu de vou frase falar a pronta. passagem do Armir Klink, que eu decorei. Isso, fecha com essa passagem. Mas assim, o que ele fala praticamente é que o que a arquitetura da felicidade promove é justamente esse tipo de resgate, e isso precisa de uma certa aceitação por nossa parte. A gente precisa aceitar que o ferro vai enferrujar, Sim. que a madeira pode apodrecer, e tá tudo bem, É um processo natural. porque isso vai remeter à nossa própria imperfeição, né? E vai nos colocar de novo em contato com a natureza. Então, Paulo, eu já fiz a manchete aqui, agora você corta. você termina aí, faz o corte. Justamente. É assim, o ser humano foi se tornando cada vez menos tolerante, né? Inclusive aos fenômenos naturais. A gente é intolerante entre nós, a gente é intolerante com as ideologias diferentes e não é diferente com relação à própria natureza. Então, é confortável você estar num ambiente que é climatizado e que esteja numa temperatura constante, agradável, que é entre os 20 e 23 graus, uma temperatura agradável, né, o tempo todo.
Mas a natureza tem as estações e o mais bonito da vida é passar pelas estações e senti-las. E a partir do momento que você abdica desse princípio natural, que é de sentir as coisas e as estações do ano e a natureza se fazendo perceber, você está abrindo mão também de tudo que a natureza carrega consigo, que é o que te faz se sentir parte da natureza e te fazer feliz. Então, assim, quando tá calor e você sente a brisa do vento, isso te dá uma sensação de bem-estar. E o oposto, quando tá frio e você sente a chama de uma fogueira, isso te dá uma sensação de bem-estar. Então, se a arquitetura respeita, entende as variações do clima, e desde que o mundo é mundo isso existe, a gente só deixou de fazer isso na arquitetura a partir da década aí de 50, quando começou a popularizar mais a climatização, né? Mas desde que o mundo é mundo, até 1950, as construções simplesmente eram obrigadas a funcionar. Um ponto também é que a sua arquitetura não depende exclusivamente de ter um ar-condicionado, né? Não, na verdade a gente faz de tudo para que não use. Porque é justamente essas sensações que fazem com que as pessoas se sintam parte da natureza, e a arquitetura da felicidade ela traz isso no seu cerne, né? Você vai sim passar pelas estações, você vai sentir calor quando está quente e frio quando está frio. No entanto, o grande papel da arquitetura é abrigar o ser humano, por isso que o nome do meu escritório é Teto, que vem do abrigo, que vem da unidade básica do que a gente nos diferencia dos animais, que é construir abrigos. E aí, tirando o João de Barro, que faz a casinha dele muito bem feita, inclusive ele vira a portinha para o lugar que não bate vento. Olha só. E a gente tem que aprender muito com o João de Barro. Muito arquiteto tem que ter aula com o João de Barro. E aí, quando a gente traz isso para a arquitetura, a gente está simplesmente deixando o ser humano ser feliz, cara. Sim. Porque isso nos faz sentir bem. Se você tá lá com o arzinho condicionado 23 graus o tempo todo, tá porra. Coloca um... Deixa eu fazer uma polêmica. Ar-condicionado é sinal de arquitetura mal feita? Ai. Cara, eu diria que se o ar-condicionado for... se a arquitetura depender do ar-condicionado para que as pessoas minimamente se sintam confortáveis, ele é sim sinal de arquitetura mal feita, porque o ar-condicionado ele tem que ser um item de conforto extra e não um item de necessidade. Eu acho que isso que difere, porque você consegue projetar uma arquitetura que sem a climatização ela fica inabitável. Isso é ruim. Mas você pode promover uma arquitetura que o ar-condicionado é um plus que o cara deseja e aí tá ok. E só dando um testemunho, a única casa que eu vi de um projeto do Paulo com um ar-condicionado instalado foi porque o cliente não seguiu a risca, né? Ele não colocou a janela dele ela a não gente abre. Projetou janelas altas no pé direito duplo que abriam para fazer a exaustão natural do ar. O cliente, na hora de comprar os vidros, ele optou por vidro fixo e eu avisei, falei, poxa, cara, né, tinha aqui um lance e tal. E a casa ficou sem circulação cruzada. E aí ele colocou um climatizador lá. Então, né, aí, tipo, quem olha de fora fala assim, olha lá, o Paulo fala que ele faz arquitetura aí. Quebrou tudo o projeto. Mentira. Gente, o papo tá ótimo, mas já estamos extravasando o nosso tempo aqui. O Paulo é um cara muito ocupado, né? Eu queria pedir uma conclusão do Paulo só. Mais uma, cara? Não, você não vai ficar 5, hein? Não, você tem 1 minuto para concluir. Não, porque aqui a gente falou praticamente o podcast inteiro das sensações que a arquitetura da felicidade traz, né? A sensorial. Eu queria que você falasse da visual. Porque você trabalha muito também com iluminação natural, né? E eu sei que isso tem uma influência muito no paisagismo dos seus projetos, não tem? Sim. A gente usa a vegetação para promover a proteção contra o excesso de insolação, por exemplo. E na iluminação artificial a gente usa luz quente, que é aquela luz mais amarelada, que comprovadamente é uma luz que traz conforto visual para as pessoas e fazem com que as pessoas se sintam bem. E com relação à estética, não só de luz, mas a estética do que aparenta ser uma arquitetura, para mim, eu acho que a arquitetura ela tem que ter cara de algo que seja consequência das soluções que estão ali colocadas, né? Isso não significa que você não tem que ter uma preocupação estética, mas o que eu estou dizendo é assim, a arquitetura ela tem que refletir na sua estética as soluções de organização e de materialidade
porque eu tenho uma crítica com relação à arquitetura que usa da parte estética proveniente da maquiagem, que são os revestimentos. Então a própria pintura e os materiais de revestimento, eles conferem uma aparência à arquitetura que é desconectada da essência da arquitetura, e isso para mim é um ponto importante. Eu faço de tudo para que a aparência das minhas construções ela seja decorrente desses conceitos e não de uma maquiagem. Então agora é aquele momento que você faz seu jabá, você fala todos aqueles links que você tem que falar, e você sabe de qual que eu tô falando. Do curso? Você tem um curso? Fala mais, o cara, Iago pra só gente. fica falando curso porque ele é sócio. Senão ele nem ia lembrar. Ô, John, a gente vai ter que cobrar uma comissão, John. Paga nós, Paulo. Bom, pessoal, obrigado aí mesmo, né? Acho que foi um papo excelente, passa rápido, mas deu pra gente desenvolver bastante assuntos aqui. Ficou muita pauta em aberto ainda, a gente vai ter que fazer um episódio 2. Fica pro O 2. meu eu nem toquei. Ó, se você quer que o Paulo volte, deixa aí nos comentários, senão a gente nem chama mais, a gente chama outro arquiteto. Joga pra torcida. Vai lá, A gente Paulo. chama um arquiteto de caixote moderno. Exato. Aí. Tem que fazer tipo eu contra eles. Assim. Dó. Vai lá, cara, faz seu jabá aí. Mortal Legal, Kombat então, aqui. A gente tem ali o Instagram, é @arc.teto.paulo. Depois a gente tem o youtube.com/Paulo Trigo. E a gente está aí numa grande empreitada para que tudo isso que a gente conversou seja levado para mais pessoas, porque tem muita gente que me acompanha que é profissional da área, né? Tanto estudantes quanto arquitetos formados, e a gente entendeu que é muito interessante você passar esse conteúdo para mais gente. Então eu e Iago, a gente gravou uma formação em arquitetura sustentável, a gente está trabalhando nisso há 2 anos já, e agora em junho de 2021 isso ficou pronto. Então a gente tem lá a página de vendas que faz ali toda a apresentação do que é o curso, conteúdo programático, que é arquiteturaSustentável.arc.br, e lá você vai encontrar essas informações. Então, de fato, a gente está tendo um feedback muito bacana, né, Iago? Então, as pessoas que estão cursando aí, eles nos dão o feedback. Tem alguns feedbacks lá na página também, do arquiteturaSustentável.arc.br, de pessoas dizendo que o curso ele vai além da técnica construtiva, mas ele abrange a questão dos conceitos, que a gente falou bastante de conceitos aqui. Sim. E eu acho que falta um pouco nessa arquitetura mais cotidiana, um pouco de essência, né? A gente tenta compartilhar essa essência com as pessoas. Maravilha, pessoal. Então essa foi a participação do arquiteto Paulo Trigo. Se você curtiu esse conteúdo, se você não curtiu também, deixa aí no joinha pra gente saber como é que tá a aceitação. Se você não curtiu, manda um e-mail para não quero ouvir sua crítica. A gente deixa retendo os comentários lá de haters, não tem problema. Deixa também aí seu comentário, tá? Se você tem algum conteúdo que você queira ver, deixa perguntas pro Paulo, porque a gente já viu que ele vai ter que voltar também, né? Vamos ter que aturar ele. Pode fazer pergunta polêmica, eu aguento. Exato. Então deixa aqui no campo dos comentários, tá? Ou vai virar um conteúdo novo, a gente vai colocar aí para os profissionais, os próximos profissionais que vierem também. Aqui, enfim, de alguma forma a gente vai responder sua dúvida, tá? Para que a gente possa ter essa interação. Siga a Ecocasa em todas as redes sociais, tá? Os links estão na descrição do vídeo. E tem o nosso site também, www.ecocasa.com.br, onde você confere todas as nossas tecnologias. Obrigado por ficar até aqui com a gente mais uma vez e até o próximo podcast.